Conversarte é um espaço concebido para compartilhar experiências de pessoas criadoras nas diversas manifestações artísticas. E voz para os sentidos, as letras, as imagens, os sabores, enfim, a arte dos não hegemônicos. O meu nome é Jenny Gonzalez e junto com a nossa equipe de construtoras e construtores culturais, damos as boas-vindas a todas e todos a um novo programa de Conversarte. Nesta vez em sua versão em português. No episódio de hoje, damos as boas-vindas ao Nordeste brasileiro. Estamos em companhia do artista visual pernambucano Zélito Passavante, quem nos fala de sua obra, trajetória, vivências de uma criação que envolve vários aspectos da vida humana no cotidiano local, mas que também poderia ser de qualquer outro lugar do mundo. Problemáticas, sensibilidades, políticas, conflitos, lutas comuns. Olá Jenny Gonzalez, muito obrigado por poder participar do seu projeto Espaço de Conversarte. Acho isso um elemento importante na construção do debate e ao mesmo tempo de conversar, né, instigar temáticas sobre a arte do Brasil, da Venezuela, da América Latina ou de qualquer lugar do mundo. Eu agradeço logo de primeira mão em você ter me convidado. Eu sou um brasileiro que mora aqui no Nordeste brasileiro, e esse Nordeste brasileiro tem dificuldades culturais, sociais, econômicas, e minhas obras de arte ela tem a ver com isso, ela tem a ver com essa captação do cotidiano, em que os elementos da vida cotidiana, ao mesmo tempo que tem uma singularidade por ser na minha localidade, ela também tem um olhar do mundo. Então, ao mesmo tempo em que o mundo inteiro tem problemas, os problemas que se refletem na singularidade, ela se reflete aqui, se reflete na África, provavelmente reflete na Venezuela, ou na Colômbia, ou na Argentina. Então é preciso ver que, às vezes, quando você capta a essência humana, realmente você consegue, nesse sentido, dar amplitude na singularidade, né? Essa é uma tentativa da marca dos meus projetos. Ele tem como perfil principal captar o cotidiano numa essência mais profunda possível, que ela se torne um processo mundial. Então ela se torne elementos em que, quando eu veja, quando eu assista, quando eu perceba, quando eu capte, ela tenha essa capacidade, né, de, ao mesmo tempo que acontece aqui, mas que eu consiga sentir em qualquer outro lugar em que eu venha a observá-la. Isso eu acho que é uma tentativa das minhas obras. O meu processo artístico é um pouco esse. Eu capto com meus sentimentos e minhas sensações, né? Faço um esforço para que a plasticidade da minha obra, enquanto cores, enquanto linhas e traços, elas expressem um pouco esse sentimento pelo qual eu estou passando. Então, essa tentativa de arte cotidiano realmente é uma temática muito forte nas minhas obras. Eu fiz uma em 2013, né, e que já refletia os grandes conflitos que ocorreram a partir dos WhatsApps, né? Aqui em 2013 teve grandes convulsões sociais, programadas por redes sociais, como teve também no Egito, como teve também provavelmente na Holanda. Então, quando eu captei que isso eram elementos que ocorriam do centro de um centro político mundial e, ao mesmo tempo, refletia nos conflitos locais, eu fiz uma exposição chamada Cabeças Revoltas, que eram as revoltas que ocorriam em que você não tinha noção de quem eram os donos dessas cabeças, quem, na verdade, construía, quem, na verdade, atentava, quem conduzia, como era essa condução aparentemente casual, ela, na verdade, devia ser uma produção relativamente política.
Eu fiz esse esforço de trazer um pouco que esse cotidiano, né, esses fatores do cotidiano que me impactam, eu imediatamente sofro uma espécie de, digamos assim, de convulsão artística, né? A gente falou com Zélito Passavante sobre a carga social das suas telas, da possibilidade certa da arte como ferramenta de luta social, como elemento conscientizador de sociedades, como, por exemplo, o que ele faz na exposição Refugiados do Mundo. Um papel de mostrar como está a vida dos negros no povo brasileiro, mas eu acho que expressa também a vida dos negros nos Estados Unidos, na África, as dificuldades da vida do povo no seu conjunto e na sua sociedade, mas em particular, realmente, a expressão brasileira, eu faço um esforço de buscar a expressão mais fina, mais brasileira, mas dando brasilidade ao meu projeto, e é um pouco isso o meu processo. Claro que a arte, nós precisamos entender ela como matemática, como a arte é uma expressão, é uma forma de expressão humana. É claro que ela tem diversas modalidades de expressão. Você pode expressar a arte do ponto de vista da arte abstrata, você pode pensar a arte do ponto de vista dela ser de luta social, você pode pensar a arte como uma expressão, né, de um momento, de um bairro, de uma cidade, ou de um país. Né? Você às vezes consegue captar bem quando você vê obras de arte de outros países, se ele capta aquele espaço, aquele cotidiano, aquela vida social que se encontra ali naquela obra. Ou não, às vezes também expressa questões humanas, às vezes expressa a realidade humana, e como a realidade humana é muito diversa, essa questão, por exemplo, da minha última exposição, né, que tem uma carga social muito forte, mas é uma carga social absolutamente mundial, né? Se você olhar direito, a minha última exposição em outubro do ano passado, e que você se refere, ela trata dos refugiados, por exemplo, né? O tema refugiado me chamou muita atenção, e isso me tocou, isso me deixou impactado, né? As pessoas quererem saber como acontece o processo de ser um refugiado no seu país ou fora do seu país. Eu tenho venezuelanos aqui morando na região metropolitana onde eu moro, e você precisa sentir um pouco esse fato. Então, quando eu fui viver, experimentar, e ler, e atender, e prestar atenção a isso, eu dei uma grande atenção a essa problemática. Essa foi a problemática última do ano passado, 2019. Posso detalhar um pouco ela, então. Eu tenho obras que vocês vão ver aí, podem observar, que vai do Pacífico, os refugiados no alto mar, na escuridão, né, no sal, né, do sal do Mediterrâneo, na vida mediterrânea profunda, onde as pessoas morrem e às vezes nem é vista. Ou não, ou você tem um refugiado que chega e ao mesmo tempo é negado, desprezado pelo aquele país ao qual ele chegou. A arte como ferramenta para impactar é uma premissa do Zélito Passavante. Visibilizar situações presentes no mundo cotidiano, telas fragmentadas, a vida dos refugiados, os e as desaparecidos. Pudéssemos dizer, tomando palavras do José Martí, dos pobres da terra. A arte deve ser, sim, uma ferramenta para impactar. E eu acho que impactar significa realmente, ao ser observado, a pessoa se toque o suficiente para dar amplitude, né? Em 1992, eu fiz na Eco 92, que foi uma exposição que percorreu, estava no Rio de Janeiro, era exatamente sobre o problema da fome, né, no mundo, e é claro que no Brasil ela também existia, era muito forte. E essa exposição foi dentro de um momento de debate sobre o meio ambiente. Então eu coloquei o ser humano como também um elemento do meio ambiente que precisava ser visto, ser olhado, ser... Inclusive esse material se tornou um livro, Homem Gabiru, né, que é uma história muito interessante. Sobre essa temática das múltiplas telas, das telas fragmentadas, dos telas que são cubos, né? Às vezes são várias telas compactadas
15, 20 telas, 17 telas, 9, 12, depende um pouco, onde elas se juntam para compor o fragmento da vida cotidiana. Ela teve inspiração inicial num fato histórico que tive aqui, eu me dediquei a ele, que aqui em 1817 os homens foram todos decapitados, cortados aos pedaços, retirados em pedaços. Você pode ver essa obra que eu estou mostrando e ela faz parte disso. Ela é um elemento que deu início a eu montar várias telas em pedaços, em quadrados que se juntam. Ela é uma obra única, elas não estão fragmentadas no sentido de estarem separadas, mas elas são pedaços de obra que ela volta à tona de novo na problemática dos refugiados. Porque refugiados, a exposição com essa temática, na verdade o título da exposição é um manifesto à vida. Curiosamente, era bem perto da pandemia, né? Era um manifesto a que a vida humana e que a vida na Terra, no seu conjunto, precisava ser olhada, devia ter um outro olhar, um olhar mais preciso, mais agudo. Portanto, era preciso mostrar pedaços dos acontecimentos para que o espectador desse, ao ver esse conjunto de elementos aparentemente soltos, né, que são pessoas que se refugiaram tentando ir para a América do Norte, se refugiaram de um país para o outro, se refugiaram saindo da Síria ou da guerra. Então eles aparecem com relativa força. E aí eu acho que as obras em pedaços ou múltiplas telas, na verdade são telas múltiplas de 30 por 30 centímetros ou 20 por 20 centímetros, depende do projeto. Ele realmente impacta, né? Impactaria e está impactando quando as pessoas assistem, né? Porque, inclusive, ao final da exposição tem os procurados, são mais ou menos 12 cabeças, pinturas de rostos, de expressões, né? De pessoas que estão desaparecidas, não no sentido figurativo da imagem, né? Procura-se, todos são procura-se, né? Todos estão procurando e sendo procurado para que a vida deles aconteça. Então a exposição tinha esse olhar. Zélito Passavante retrata criticamente nas suas telas violentações à natureza, como o fogo no Pantanal, mas também abre caminho às harmonias de essa própria natureza, como a delicadeza estética das libélulas. Na atualidade, eu estou me dedicando à problemática do fogo do Pantanal, sobre essa problemática do fogo e da queima das grandes vegetações, como é o caso da Amazônia, né? A Amazônia vegetal está se acabando e a gente precisa dar um trato a ela. O Pantanal também está numa fase muito crítica. Mas, ao mesmo tempo, também tem pinturas que expressam a leveza da vida, como o conjunto de libélulas que é possível ver na minha exposição, é possível ver no meu site. Vocês podem ver um conjunto de libélulas que são de uma simbologia delicada, bonita e é apenas a beleza da obra. Os espaços de Conversarte ficaram contagiados com a magnífica proposta artística do Zélito Passavante, a quem a gente agradece de todo o coração sua generosidade por ter compartilhado conosco olhares de suas criações. E a vocês convidamos a conhecer ainda mais a extraordinária obra do Zélito visitando o site passavante.com.br, no Instagram zel_passavante e zpassavante no Facebook. Nesses lugares virtuais estão os contatos deste grande artista, bem úteis para adquirir alguma de suas magníficas obras. Gostaria muito de agradecer, acho importantíssimo esse espaço que você construiu e criou do Conversarte, Jimmy, porque é muito difícil hoje os artistas fazerem essas conexões, apesar da facilidade internacional dos meios digitais para que isso aconteça. Realmente há um pouco uso dessa troca e intercâmbio, né, de momentos em que os artistas possam
expressar elementos novos, fatos novos, curiosidades do qual cada artista naquele lugar, naquele ambiente que vive, como é que ele se conflita ou como é que ele entra em contato, e isso faz com que ele expresse sua obra, ele consiga captar, ele consiga ao mesmo tempo buscar uma expressão, seja ela de performance, seja ela de dança, seja ela de teatro ou de artes plásticas, no meu caso, que são artes visuais, em poucas coisas performáticas, ou de esculturas em que eu busco mostrar essa realidade que eu vivo. Então, espero que essa singularidade tenha um caráter universal, essa é a expectativa. E eu agradeço profundamente por ter participado do Conversarte. Acho um espaço fantástico para que a gente possa usar. Desejando que vocês tenham gostado deste podcast, enviamos um grande abraço a todas e todos e, envolvidos na criação e na arte, convidamos para um novo encontro com Conversarte.